Bom dia, você que está nos ouvindo e nos vendo nesta manhã, deste domingo, dia 4 de outubro, na sua casa, no seu lar, no aconchego da sua família. Nós vamos dar início agora ao nosso culto dessa manhã e em seguida nós vamos estar servindo a ceia. Então você já deve ter os elementos aí, o pão e o cálice com vinho, com suco de uva, para participar juntamente conosco da ceia do Senhor. Vou fazer uma oração em nome de Jesus, pedir a Deus agora que o Senhor te abençoe aí na sua casa, te visite e que a presença do Espírito Santo seja real na sua vida nesta hora. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém. Então pegue o seu pão, você que está aí na sua casa, pegue o seu pão juntamente conosco. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. São palavras de Jesus para cada um de nós nessa hora. Aqui nós estamos diante, simbolicamente, do corpo de Cristo. Naturalmente não é o corpo, mas simboliza o corpo de Jesus. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esse momento de comunhão contigo e de comunhão em família, de comunhão entre nós, irmãos. Muito obrigado por este pão que nos traz vida e que nos trouxe mais do que esta vida terrena, nos trouxe salvação e livramento. Muito obrigado. O pão, Jesus disse, eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Muito obrigado por este pão, em nome de Jesus. Então, você que tem o seu pão aí na sua casa, coma conosco. Faça isto com calma. É um momento especial, um momento importante para nós cristãos, o momento da ceia, um momento de arrependimento, de confissão de pecados, é um momento de celebração, de alegria. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Você que está aí na sua casa, também tome do seu cálice agora, curva a sua cabeça, faça a sua oração, eleve o seu pensamento a Deus, fale com Deus nessa hora, agradeça pelo cálice, agradeça pelo sangue precioso de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário para remir todos os nossos pecados, para nos libertar, para nos salvar. Jesus doou a sua vida, derramou o seu sangue em favor de cada um de nós. Nós agradecemos por esse momento, um momento que é muito significativo para cada um de nós. E que nesse momento também nós possamos ser curados. Há muitas curas no momento da comunhão, no momento da ceia, porque Deus, Ele é poderoso para nos curar também, para tratar de cada um de nós. Então a ceia também tem esse significado. O sangue de Jesus, ele pode trazer cura para cada um de nós. Tome o seu cálice agora, faça a sua oração a Deus, que é muito importante nesta hora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo sangue precioso de Jesus, que foi derramado lá no Calvário, na cruz, por cada um de nós, para nos trazer vida, para nos salvar, para nos resgatar das trevas,
Muito obrigado. E que neste momento, Senhor, muitas pessoas possam receber vida através do teu sangue. Muitas pessoas possam ser curadas através do teu sangue. Muitas pessoas possam ser reconciliadas contigo neste momento. Nós oramos, Senhor, agradecidos por este cálice, por este momento, em o nome de Jesus. Amém. Você que está na sua casa, tome o seu cálice agora. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado que a tua graça, porque a tua graça salvadora alcançou todos nós. Muito obrigado. O sangue de Jesus nos limpa, nos lava, nos torna mais salvos do que a neve, mais brancos do que a pura lã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Você continue onde você está, por favor, que em seguida nós vamos estar apresentando, vamos estar pregando a palavra de Deus e você na sua casa, você permaneça aí e acompanhe a palavra de Deus a seguir. Um bom dia para você. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Diz ele no verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Este que te comprases na verdade, no íntimo. E o verso 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Amém. Glórias a Deus. Senhor, nos ajuda nessa hora. Coloca, Senhor, a tua palavra em nossos corações. Fala conosco nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Nós fizemos a leitura aqui de poucos versos, de alguns versos, deste Salmo 51, que é um salmo de Davi, um salmo conhecido por muitos de nós, e o título aqui diz que é um salmo de confissão e arrependimento, de confissão de pecados, confissão dos seus erros, exame da sua consciência, da sua mente, da sua vida, da sua trajetória, do que ele havia feito, do que ele vinha fazendo, da sua vida diante de Deus e, em consequência disso, o arrependimento que é necessário. Davi era tido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, nós sabemos, ele era tido pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Não segundo o coração do homem, mas segundo o coração de Deus. E é tão bom quando Deus olha para cada um de nós e sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso ser, porque Deus é aquele que esquadrinha todo o nosso ser, que conhece o nosso levantar e o nosso deitar, conhece todas as nossas ações, conhece tudo o que nós pensamos e que nós fazemos, e é bom quando Deus olha para nós como olhou também para Jó. Lembra quando Deus olhou para Jó? E o próprio Deus disse, um homem íntegro, um homem reto, que andava diante da presença dele, de Deus, né, e Noé e outros tantos, né? E eu creio que nessa manhã aqui tem muitos homens que andam retamente na presença de Deus e muitas mulheres também que andam retamente na presença de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Não foi somente Jó, nem Daniel e outros mais, Noé, mas Deus olha hoje em dia a terra e pelos quatro cantos da terra, e eu creio que Deus encontra muita gente boa, muita gente reta, muita gente íntegra, muita gente que anda em sinceridade diante de Deus,
porque Deus procura pessoas sinceras. Não adianta a gente esconder as coisas de Deus, nós escondemos as coisas das pessoas. Às vezes, quando conseguimos esconder, e às vezes até mesmo diante das pessoas nós não conseguimos esconder, porque é uma frase no meio da psicologia, né, Cássio? Os olhos falam, né? Então, apesar de nós com as máscaras, mas nós nos comunicamos com os olhos, não é? O pastor outro dia falou assim, a gente com máscara, a gente não sabe se a pessoa está rindo ou está fazendo careta. E é verdade, mas só que os olhos estão de fora, e os olhos falam tudo, ou falam muita coisa, ou falam tudo que há em nós, né? Eles são a comunicação da nossa alma. Mas Deus é aquele que vê além, transcende, Deus vê tudo, exatamente tudo. E Davi agradava a Deus porque Davi, ele tinha consciência do seu pecado. Ele tinha consciência dos seus erros, ele tinha consciência das suas transgressões. Ele, quando errava, ele abria o seu coração diante de Deus, conversava com Deus, chorava na presença de Deus e reconhecia o seu erro. Ele não ficava culpando os outros pelos seus erros e achando que todo mundo estava errado e ele estava certo. O que nós vemos nos dias de hoje, não somente nos dias de hoje, mas o que a gente vê, muita gente está errando como nós erramos. Mas tem pessoas que permanecem no erro, mas elas não reconhecem o erro, elas não reconhecem as suas falhas, não reconhecem os seus pecados. Todo mundo diz e ela não reconhece. E se ela não reconhece, ela não vai se arrepender. Se ela não reconhece, ela não vai mudar de vida. E não reconhece, mas também não aceita opinião, não aceita conselho, não aceita ajuda, para que ela saia do erro, para que ela saia dos maus caminhos, para que ela saia do seu pecado. Então Davi era um homem que tinha essa mente, Davi era um homem que temia a Deus, apesar de ser um homem dotado de muitas virtudes. Nós sabemos que Davi tinha algumas virtudes, muitas virtudes, nós sabemos algumas delas, talvez não todas. Davi era um homem valente, era um homem forte, era pastor de ovelhas, Davi era um músico de primeira qualidade, Davi era um guerreiro, Davi foi rei de Israel. Davi tinha muitas virtudes, um homem sincero, ele reconhecia a grandeza de Deus, reconhecia que sobre ele existia um Deus todo-poderoso e ele tinha intimidade com esse Deus. Davi tinha intimidade com Deus. É preciso que a gente tenha intimidade com Deus, ande na presença de Deus, como Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Essa perfeição que Deus exige de nós não é a perfeição que a gente imagina, porque perfeito, ninguém é perfeito, só há um que é perfeito. Quem é? Deus, Jesus, o seu Filho. Mas nós precisamos perseguir a perfeição, precisamos correr atrás dela, segui-la como objetivo, ainda que nós saibamos que não vamos ser, que não vamos chegar lá, mas a gente deve perseguir. Eu sempre trago um exemplo, é como aquele cachorro amarrado naquele carrinho com a linguiça pendurada na frente dele. Daí vem aquele ditado: eu sou do tempo de amarrar cachorro com linguiça, você é? Então, antigamente amarrava o cachorro com linguiça, botava ele num carrinho, uma linguiça pendurada na frente dele, e ele, naquele afã de querer pegar a linguiça, ele puxava o carrinho. Ele nunca ia alcançar a linguiça, mas ele pensava que ia, o objetivo dele era alcançar aquela linguiça. Mas só que quanto mais ele corria, mais a linguiça corria na frente dele. Mas ele tinha como alvo pegar aquela linguiça. E assim somos nós, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é fazer a vontade de Deus. O nosso alvo é crescer até a estatura de quem? Até a estatura de varão perfeito. Até a estatura de Cristo. E Deus olha para nós e sabe, ele não vai chegar lá, mas ele está se esforçando. Ele está se esforçando, ele está correndo atrás, ele está fazendo o melhor. Faça o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor. Tente agradar a Deus. Abra o seu coração para Deus. Não esconda nada de Deus. Confesse os seus pecados e se arrependa deles. Reconhecer o pecado, ou os pecados, ou a iniquidade, ou as transgressões, é importante, mas não é tudo. É importante, mas não é tudo. Aí passamos para a segunda parte. É importante que nós tenhamos consciência dos nossos erros, mas é mais importante ainda deixar os erros.
Tem gente que fala assim, eu sou sincero com Deus, é bom ser sincero. Eu sou sincero com você, olha, estou errado mesmo. Amém, está errado, é bom, 50% já está resolvido, ou 40%, não sei, 30%, quem sabe 70%, eu não sei o percentual. Uma parte está resolvida da questão, mas falta outra, como diz o Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais logrará êxito, mas o que as confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. Então é importante reconhecer, é importante confessar, mas é mais importante ainda deixar. Sai, abandona, larga o pecado, larga a transgressão, larga a iniquidade, larga aquele pecado quanto mais que está nos assediando, nos prendendo, nos amarrando, nos escravizando, minando a nossa relação com Deus. Se é importante reconhecer e confessar, e aí o arrependimento, é importante largar, deixar para alcançar de Deus o quê? A misericórdia. Alcançar de Deus a misericórdia. No Salmo 40, versos 1 e 2, o salmista disse assim: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Você tem esperado no Senhor? Quem tem esperado no Senhor? Eu tenho esperado no Senhor. Eu creio que você também tem esperado tantas coisas no Senhor. Quantas coisas nós esperamos de Deus? Às vezes é uma porta de emprego. A gente espera que ela se abra para a gente poder ganhar o nosso pão, o nosso salário, ganhar o nosso sustento de cada dia. Às vezes a gente espera, não mais o meu caso, mas o caso de muitos, espera um namorado ou uma namorada, está esperando em Deus, eu estou esperando no Senhor, mas um dia surge. Outros esperam uma cura de uma enfermidade, e às vezes muito tempo, anos e anos e anos, lutando, buscando e esperando do Senhor. Outros esperam uma libertação, outros esperam que o vício seja vencido, outros esperam outras tantas coisas. Mas o salmista disse: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Espere confiante. Espere confiante. Toda oração que você fizer, faça com fé, crendo que assim será. Crendo do fundo do seu coração que assim será. Não faça oração vazia. Não faça oração da boca para fora. Faça uma oração crendo no seu coração. Crendo que aquilo que você está pedindo, que você está batendo, que a porta vai se abrir, que Deus vai vir ao teu socorro, que Deus vai solucionar o seu problema. Ele disse: ele se inclinou para mim, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei. Você tem clamado a Deus? Clame a Deus. Ele vai se inclinar para você e vai ouvir a sua oração, e Ele vai ouvir o seu clamor. Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. E ele diz mais, agora a frase que está mais dentro do contexto da nossa mensagem. Ele me tirou de um tremedal de lama, e ele me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi disse: Senhor, eu estou enlameado, eu estou sujo, eu estou cheirando mal, porque o pecado cheira mal. Você sabia que o pecado cheira mal? Lá no Antigo Testamento, quando tinham aqueles sacrifícios daqueles animais, não é, pastor Sebastião? As pessoas não imaginam o cheiro mal que existia lá na tenda, lá, naquele sacrifício. Era animal morto, era cheiro de sangue, e às vezes animais, pedaços que ainda ficavam, cheirava mal, porque o pecado cheira mal. Pecado é uma coisa séria. Nós estamos aqui por causa do pecado do homem, sabia? Nós estamos aqui nessa manhã por causa do pecado. O pecado é que causou tudo isso. Davi disse assim: o Senhor me tirou de um tremedal de lama. É como se a gente imaginasse de ter sido jogado numa vala de esgoto, como Jeremias foi jogado, não exatamente dessa forma, foi jogado dentro de uma cisterna,
E a gente imagina que estivesse dentro daquela cisterna, não quer dizer que tinha água só não, podia ter água podre, podia ter água parada lá dentro. Ele foi jogado lá dentro, e quando ele saiu de lá, e eu conheço uma pessoa, eu já contei aqui, vou contar de novo, porque é rápido, em 20 segundos eu conto. Eu conheço uma pessoa que literalmente ela caiu dentro de uma vala de esgoto, porque bebeu demais de noite numa festa, lembra que eu contei aqui? Quem lembra que eu contei? Ela caiu dentro de uma vala, porque bebeu demais, extrapolou, excedeu-se, caiu dentro de uma vala, nós precisamos tirá-la de dentro da vala, e ela saiu toda enlameada. O pecado é assim, é uma sujeira, é uma imundície. É como a gente pega uma rã, quando eu era garoto, eu pegava rã. Talvez o pastor Sebastião pegou também lá em Espírito Santo, né, pastor? Não é? Aqui no Rio, né? Não é? A gente pegava rã dentro da vala. Carlinhos, tu já pegou rã dentro da vala? Já, né? Então, a gente, né, Gonçalo? Cadê o Gonçalo? Não já pegou rã na vala, né? Aquela rã, no esgoto mesmo, a gente pegava aquela rã, pegava a rã no esgoto com a mão, sem luva, sem nada, pegava aquela rã, ficava aquela espuminha ali, a gente pegava aquela rã suja. Depois a gente lavava aquela rã, cortava a barriga da rã, tirava aquele macacão dela, ficava aquela pele, né, clarinha. E assim era o pecado, e a gente cortava, lavava, cortava as patinhas dela, tirava os pés e as mãos, picava, fazia um tempero, comia a rã. Então, é a figura do pecado, aquele macacão sujo, enlameado. Davi disse, ele me tirou de um tremedal de lama e me colocou os pés agora sobre uma rocha. Agora ele me deu dignidade e me colocou nas alturas. Agora ele me lavou completamente. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Lá no caso dele não era em Cristo, mas agora é. Agora nós somos novas criaturas, fomos colocados na rocha para começarmos uma nova caminhada em novidade de vida e em novidade de espírito para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. No Salmo 32, vamos olhar o Salmo 32? Salmo 32, ainda aqui no livro de Salmos, o salmista diz assim, Salmo ainda de Davi, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, ou a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo coração, ou seja, em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há maledicência, não há malícia, não há maldade, não há intenção má. Dolo é uma intenção má. Bem-aventurado aquele que tem a sua mente limpa, a sua mente transformada, a sua mente purificada pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela lava a nossa mente, lava o nosso coração. A palavra de Deus nos transforma. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, e é verdade, quando nós somos perdoados, e nós temos a certeza disso, o nosso coração se alegra. E eu lembro, há 34 anos atrás, quando eu me converti, a alegria que eu fiz quando eu soube que os meus pecados foram cancelados, os meus pecados foram perdoados, haviam sido perdoados. E a gente que não conhece a Deus, não conhece a sua palavra, a gente imagina, às vezes não imagina nada, e às vezes imagina tudo. A gente fica pensando, tanta gente fala isso, fala aquilo outro, e a gente não sabe para onde vai, o que fazer, o que é que está acontecendo com a gente. Mas um dia em que eu soube que os meus pecados estavam cancelados, eu fiquei alegre. Eu fiquei igual o salmista Davi. Eu recebi aquela notícia com alegria, coração alegre. Os meus pecados estão cancelados, os meus pecados estão perdoados, glória a Deus. Não há mais peso sobre mim, eu estou livre diante de Deus. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, disse Davi. Tem gente que fica calado, não fala, não confessa, não compartilha. E eu digo para os irmãos que o compartilhar é importante, que o confessar o pecado é importante, que buscar ajuda é importante, e o tratamento só começa, a cura só vem na hora que nós falamos.
seja conversando, compartilhando, ou falando com Deus, ou pedindo perdão, se humilhando, se arrependendo, o tratamento, a cura começa exatamente quando eu coloco diante de Deus ou das pessoas o que está acontecendo comigo. E Davi disse, enquanto eu calei, eu sentia um peso sobre mim, meus ossos doíam, envelheceram meus ossos, eu andava abatido, eu andava triste, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a mão de Deus pesava sobre mim dia e noite, e o vigor dele ia se esvaindo. Mas no verso 5, ele conclui esse pensamento dele. Ele diz, eu confessei o meu pecado, eu confessei a Deus o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Agora eu resolvi falar, agora eu resolvi conversar com Deus, agora eu resolvi ser sincero. Disse, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus perdoa, e Ele perdoa mesmo. Tanto Ele perdoa, como a gente sabe que Ele perdoa, que os textos estão dizendo sobre isso, a respeito da misericórdia dEle, mas em complemento a isso, nós olhamos para Isaías, capítulo 1, verso 18, Isaías agora, capítulo 1, verso 18, diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, venham e conversem comigo, vamos conversar, fale das suas coisas, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Aí não dá. Alvo mais... Aí é com o pastor Marcelo, não é, pastor Marcelo? Alvo mais que a neve, mais brancos do que a pura lã. Deus transforma a maldição em bênção. Deus nos lava completamente, nos dá um banho com o seu Espírito Santo, com a palavra. Nós vemos aqui um exemplo bíblico que está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Você vai anotando, né, porque eu vou andando rápido. Lucas capítulo 18, verso 9, a partir do verso 9, a parábola daquele fariseu e daquele publicano, que aquele fariseu se achava o tal, ele achava que não era pecador, ele achava-se superior aos outros, ele estava ali querendo se mostrar e achando que era o Dom Juan, e ao outro lado tinha lá um publicano, diferentemente da atitude dele, aquele publicano batia no peito, sequer ele olhava para o alto em reverência a Deus, reconhecendo a sua condição de pecador, e ele disse, Senhor, sê propício a mim, pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim, enquanto aquele outro dizia assim, eu não sou igual àquele, o outro era arrogante, dizia, eu sou tal, eu não sou igual àquele. Olha a posição daquele homem, de arrogância, de prepotência, de vaidade, de superioridade, achando que ele era melhor, que ele não pecava. O outro, comedidamente, o outro, contritamente, dizia, batendo no peito, Senhor, como dissesse aquele centurião, quando esteve com Jesus, disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa, mas diga uma só palavra, eu creio no Senhor. Diga uma só palavra e eu serei salvo. Glórias a Deus. E esse publicano dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, ser propício a mim. Sabe o que quer dizer ser propício? Quem é que sabe o que é ser propício? Já tem alguém que sabe, né? Graças a Deus. Ou seja, Senhor, manifesta a tua graça sobre a minha vida, seja favorável a mim, que o teu favor me alcance. E todos nós precisamos que o favor de Deus chegue até nós. Senhor, seja propício a mim. Senhor, que a tua graça me alcance. Senhor, que a tua misericórdia me alcance. Foi a oração daquele homem.
Jesus também, em certa ocasião, em Mateus 9:12, Jesus disse: olha, os sãos, os sadios, ou aqueles que se acham, os sadios, os sãos, ou aqueles que se acham sãos, ou seja, pode ser um pecador que acha que não é pecador, ele se acha são, ele acha que não tem pecado, e nós temos exemplos disso. Nós temos exemplos disso no nosso convívio. As pessoas estão chafurdando na lama, mas sequer reconhecem que estão chafurdando na lama. Estão como os porcos comendo lavagem, mas não admitem que estão assim nessa condição, e ficam apontando para os outros, e achando que o problema está nos outros, e que ninguém tem nada a ver com a vida deles, e que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor? Quem acha que Deus é amor? Deus é amor. E quem acha que Deus é justiça também? E quem acha que Deus é fogo consumidor? E Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é justo, Deus é perfeito, mas Deus também é justiça. E Deus também é santo e reto. E o pecado não combina com Deus. E se eu fui alcançado pela graça, como Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 6, porque estamos na graça, vamos viver no pecado? Porque estamos na graça, vamos viver no pecado porque estamos na graça? Aí ele responde: não, de maneira alguma. Nosso Deus é santo e nós amamos a Deus e queremos agradar a Deus. E precisamos largar o pecado e deixar o pecado. Mas Jesus disse: os sãos não precisam de médico. E nós dizemos: ou aqueles que se acham sãos. Eles não precisam, porque eles acham que estão bons, que nada é com eles, que eles não estão naquela condição. E Jesus disse: os doentes, sim, esses precisam de médico. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. O que se havia perdido. Mas ele só vai buscar aquele que quer ser achado. Alguém está se afogando ou está em perigo e você oferece ajuda, e você manda um helicóptero, você manda um assalpão, você manda uma ajuda, você manda alguém socorrer, você manda uma corda, você manda qualquer tipo de ajuda, você manda um carro de bombeiro, você manda alguém lá em cima do telhado, você manda, enfim, você manda o socorro. Mas a pessoa diz: não, me deixa aqui, eu não estou correndo perigo, não. Me deixa aqui, não se meta comigo, não se meta na minha vida. E depois culpa a Deus, que Deus não a socorreu, que Deus não enviou ajuda. Os sãos não precisam de médico. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos mentimos. 1 João 8, 1 João 1, 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versos 8 e 9. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Tem gente que acha que não tem pecado. Eu não peco. Eu não peco não. Eu outro dia estava lá em casa, a gente vê na Bíblia vários versículos falando de uma série de pecados. Gálatas 5, por exemplo, fala das obras da carne, e outros textos da Bíblia falam também a respeito de uma série de pecados, e quando não discrimina um por um, diz assim: imoralidade, impureza, imoralidade e impureza, você bota um monte de pecados já ali dentro, e quando não é suficiente, diz assim: e coisas semelhantes a essas. Pecados tem um monte, e eu estava fazendo uma relação de alguns pecados, e botei lá, a maioria daqueles pecados que estão ali, a gente acha que não são pecados. Quer ver um que a gente não acha? Muita gente não acha? A mentira. Tem gente que acha que a mentira não é pecado. É uma mentira. Tocou o telefone em casa. Não, diz que eu não estou, não. Diz que eu não estou. Eu não estou aqui, não. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira, irmão. Lá no trabalho, aí o nosso chefe mandou, fica difícil, né? Não diz que eu estou aí não, hein? Não é? Não diz que eu estou aí não, senão eu te mando embora. E agora? Não é? Eu passei por isso no trabalho.
Mas teve uma vez que eu disse, se tocar de novo eu não vou falar não. Se tocar de novo, vou dizer que você está aqui. Então, tem coisinhas pequenas, que a gente acha que é pequena, né? Nós achamos que são coisas pequenas, mas que são pecados. A presunção é pecado, a indiferença é pecado, o desamor é pecado, a desobediência é pecado. Olha, eu falei 4, 5, e o que a gente pensa? Nem imagino o que a gente pensa, né? E o que a gente pensa, pessoal? E o que a gente pensa, né? O que a gente pensa, então, é que é triste, porque o corpo a gente domina. Eu não vou ali. Não vou, eu não vou, porque eu domino o meu corpo. Agora, a mente não tem como amarrar a mente. A mente voa. Pensa coisas boas, mas pensa cada coisa horrível, né? É pecado também. Julgar os outros é pecado, e a gente julga todo mundo, toda hora, todo dia. E a gente vai ser julgado da maneira que a gente está sendo julgado. E eu oro na minha oração, Senhor, tenha misericórdia, não me julga como eu estou julgando os outros, não. Porque, meu Deus e meu Pai, só a graça de Deus, não é? Olha, eu hoje vou pedir para vocês dizerem só uma coisinha, diga assim, só misericórdia. Só a misericórdia de Deus. Olha, hoje eu fui bonzinho com vocês, né? Não pedi para vocês repetirem nada. Minha esposa fica, não fala isso. A esposa é bênção, irmão. Olha, a melhor coisa que tem é uma esposa ao lado, porque ela nos abençoa, né, pastor? Ela nos abençoa, minha esposa me abençoa muito, ela me ajuda muito, né? Você não devia ter falado aqui, não é? E ela me elogia também, claro, ela sai daqui, gostei, a palavra foi boa. Não, mas você não devia ter falado aquilo. Então, é assim, ela me ajuda mesmo, sério, me ajuda mesmo, né? Ela trabalha, a gente trabalha junto, né? Então é isso, eu já estou terminando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Qual é a dificuldade de confessar pecados, irmãos? Talvez se eu estivesse diante de um irmão e falar para ele, eu ia me sentir um pouco constrangido, é verdade, não é? Eu tenho que falar do meu pecado para o irmão, ou num discipulado, que tem muitas igrejas que trabalham com discipulado. Discipulado não é fácil. Discipulado é andar junto, é conhecer a transparência, é contar o que está acontecendo. Eles usam um termo assim, é vida na vida. É vida na vida, olho no olho. Como é que está a sua vida? A gente não sabe o que é discipulado. Agora, a gente poderia ter algum constrangimento de contar algo pessoal, íntimo para alguém, humano como nós. Mas contar para Deus. Se você não conta para alguém, conta para Deus. Não esconda de Deus. Não deixe de confessar para Deus e não deixe de abandonar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. 1 João, estou lendo ainda, né? 1 João capítulo 1, versos 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é a nossa conclusão para hoje? Pecar nós pecamos, todos nós pecamos. Errar todos nós erramos. Mas nós temos que ter como alvo agradar a Deus. Reconhecer os nossos pecados, ter consciência deles, confessá-los diante de Deus, em sinceridade, com o coração aberto, e deixar o pecado, porque a razão de nós estarmos aqui nessa manhã é o pecado. O pecado é que causou toda essa história na humanidade. Tudo que nós passamos hoje é por causa do pecado. Então nós precisamos abandonar o pecado e fazer como o salmista Davi. Abandonar o pecado para alcançar de Deus a misericórdia dele e a graça dele, amém? Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. O Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é eterno, absoluto, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, Tu és grande, fiel, verdadeiro, Tu és um Deus maravilhoso. Muito obrigado, porque é o Senhor que encobre as nossas transgressões,
É o Senhor quem apaga as nossas transgressões. É o Senhor quem cancela a nossa dívida, cancela os nossos pecados. Senhor, nos ajuda na nossa vida diária, meu Pai, a não transgredirmos a Tua lei, a Tua vontade. Estende as Tuas mãos para cada um de nós. Nos ajuda, e se nós cairmos, que o Senhor estenda as Tuas mãos e nos levante, nos ponha de pé, nos ponha na rocha. Nos ponha, Senhor, na rocha, nos firma os nossos passos na rocha. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, que está sempre diante de nós. E apaga, Senhor, as nossas transgressões, porque nós erramos e erramos muito. Tenha misericórdia de nós, nos abençoa cada um de nós que estamos aqui, nos dê saúde, nos dê vigor, nos dê paz, nos dê alegria. Renova, Senhor, as nossas forças. Abençoa também a nossa casa, a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa os nossos governantes. Inclina o coração deles também, meu Pai. Arranca-os da corrupção, da perversidade. Arranca-os da indiferença. Que Tu venha salvar cada um deles para a glória do Teu santo nome. Nos abençoa, nos dê um final de dia na Tua presença e até logo mais, se o Senhor permitir. Que Deus nos abençoe. Um abraço virtual aí para cada um, tá? Um abraço virtual.